e você não está no mesmo lugar. Nós estamos em movimento para a glória do nosso bom Deus. Mas nós iniciamos aqui, começamos a ministrar sobre uma série. Qual é o tema da série? Não entendi, eu acho que eu estou hoje meio surdinho. O que é? Tem irmãos que estão voltando hoje e não sabem ainda. O que nós temos que falar para eles? Pela fé. E uma irmã me mandou uma mensagem. Irmã Délia estava internada essa semana e falou: pastor, estou no hospital, mas eu fiz o que o pastor me disse aqui no hospital. Eu li Hebreus 11 aqui no hospital. Leu Hebreus 11. Você já leu Hebreus 11? Hebreus capítulo 11. Eu quero te convidar a ler na semana Hebreus capítulo 11. Quem já leu Hebreus capítulo 11, como escola a coisa vai aumentando. Você vai ler Hebreus capítulo 11, depois você vai começar a ler cada dia ou cada semana uma história de um personagem de Hebreus capítulo 11. Uma história de cada personagem. Primeira história que aparece lá, Caim e Abel. Você vai ler Hebreus capítulo 11, depois você vai ler a história de Caim e Abel. Depois você vai ler a história de Noé. Depois você vai ler a história de Abraão. E você vai lendo história por história. Sem pressa. Não precisa ter pressa. Você pode a semana inteira ler uma história e ser abençoado por a história de cada um desses personagens. Você pode ler a história desses irmãos e ser abençoado por eles. Vamos ao texto bíblico, vamos à palavra do Senhor. Que você, neste momento, não em reverência ao pastor Jean, mas em reverência à palavra do Senhor, que você possa colocar os seus ouvidos, sua mente, sua vida, cativa inteiramente a ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Conta-se a história de um equilibrista. Alguns já podem ter escutado a história deste equilibrista. Este equilibrista atravessava grandes prédios, desfiladeiros, distâncias a mais alta possível. Aquilo que existia de prédio, de monumentos, com alturas fora do comum, aquele homem colocava uma corda de um lado, uma corda do outro lado, e começava a atravessar aquela linha. E a multidão de pessoas, conhecidas e desconhecidas, ficavam embaixo, vendo, observando. E aquele homem, com uma destreza que lhe era peculiar, de um lado para o outro, gritava à multidão: vocês acreditam que eu tenho condições, competência, que eu vou conseguir? E a multidão dizia: sim, 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 sim. Aquele homem, então, atravessava, e a multidão gritava: Certa vez o homem, depois de ter atravessado uma vez, duas vezes, pegou um carrinho de mão, uma galeota, aqueles carrinhos que os irmãos colocam, que os irmãos que trabalham na construção civil, carregam material de um para o outro. E depois de ter atravessado aquela linha algumas vezes, ele pega aquele carrinho e pergunta: vocês acreditam que eu atravesso com esse carrinho? E a multidão diz: sim, 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 sim. E ele atravessa. E volta. Então ele faz a pergunta especial: vocês acreditam que eu tenho condições, competência, habilidade para ir novamente? E eles dizem: sim, sim, sim. Então ele pergunta: qual de vocês tem coragem, confiança de ir no carrinho que eu vou atravessar? Houve silêncio. Silêncio. Silêncio, como eu digo, sepulcral. Silêncio sepulcral, onde ninguém tem coragem de dizer eu.
Ninguém teve a coragem de ir com aquele homem atravessar, por mais que eles entendessem que aquele homem era capaz. Essa história ilustra a diferença de acreditar de forma intelectual e confiar. Confiar. Muitos dizem que acreditam em Deus. Muitos dizem que creem, que acreditam, mas poucos estão dispostos a confiar plenamente nele, a obedecer, mesmo sem enxergar o caminho. Mesmo sem enxergar o caminho. Assim é a fé cristã. Não basta acreditar com palavras. É preciso viver de acordo com essa fé, confiando nas promessas de Deus, mesmo sem ver. Convictos, certos de quem prometeu é fiel para cumprir. Quero ler com você o livro de Hebreus, capítulo de número 1, capítulo número 11, versículos número 1, 2 e 3. Livro, carta, epístola aos Hebreus, capítulo de número 1, capítulo número 11, versículos de número 1, 2 e 3. Vou ler na versão ARA, mas a sua versão não está errada. É só uma escolha pastoral para esta manhã. Lemos o texto bíblico. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Algumas traduções está dita: a fé é o firme fundamento, firme fundamento. Versículo 2 diz: ora, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado, criado pela palavra de Deus, de maneira de que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Oremos. Pai Santo, por bondade, graça, misericórdia, nesta manhã, que a Tua palavra faça sentido aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. A carta de Hebreus, o livro aos Hebreus, foi escrito aos judeus que enfrentavam perseguições, sofrimentos. Muitos deles estavam desanimados, pensavam em abandonar a sua fé, a retornar à prática do judaísmo que eles viviam antes, pois estavam sendo afligidos. Em princípio, quando nós estamos sendo afligidos, em princípio, quando alguém nos coloca nessa condição, o melhor é desistir, é abandonar, é recuar. E se você quiser entender um pouco mais, ouça, veja, assista a mensagem da semana passada pela manhã. Mas esse povo que o apóstolo Paulo está escrevendo, que o apóstolo Paulo, olha eu, apóstolo Paulo, nem acho, poderia ser Lucas, poderia ser Barnabé, alguns irmãos, poderia ser Apolo, alguns acreditam que São Paulo. Essa carta escrita para esses irmãos, porque eles estavam vivendo um momento de sofrimento, de perseguição, momento em que os judeus olhavam aqueles judeus que acabavam de se converter, que estavam servindo ao Senhor, e queriam tirá-los da fé deles, para que eles voltassem à sua prática anterior. A irmã vai projetar para nós, Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 34, para que os irmãos possam marcar. Você que não marque, você marque na sua Bíblia aí, não tem problema passar caneta não.
A palavra de Deus é pura e santa, mas você pode dar uma riscadinha para você lembrar depois aí. E você até pode colocar aí pastor Jean e a data, porque quando eu pregar nesse mesmo texto, eu falo assim, repetindo o texto, hein? Só prega a mesma mensagem. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Versículo 33. Ora, expostos como em espetáculo, tanto em opróbrio como em tribulação. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram torturados. Próximo versículo e último versículo, que é o 34, diz: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio das vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Vejam, entendam, nós não estamos falando de que essa carta foi escrita para irmãos que estavam pensando em trocar os seus bens. Não, irmãos que estavam sofrendo pela sua fé. No capítulo número 12, versículo número 4, a irmã pode colocar para nós aí, no capítulo número 12, versículo número 4, fala: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E no capítulo número 2, versículo número 1, na versão NVI, ela vai dizer assim: por isso, devemos dar mais atenção àquilo que ouvimos, para não nos afastarmos do Senhor. Essa era a preocupação. Mas eu quero ler, irmã que estava aí, Hebreus capítulo 13, do 12 ao 14, eu quero que você olhe esse versículo. Hebreus 3, do 12 ao 14, ele diz assim, Hebreus 3, do 12 ao 14. A irmã Raquel está testando ali, coitada, hoje, deve estar ali, meu Deus do céu, quem é esse pastor que faz isso comigo? Diz assim, capítulo 3, do 12 ao 14, diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de credulidade que se afaste do Deus vivo. Esse versículo não é para incrédulo, não é para quem não crê, não é para quem não conhece, é para nós, membros da central, hoje. Ele diz assim: irmãos, foi escrito para os irmãos ali, cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Interessante que esses irmãos viviam perseguição e a possibilidade de se afastar do Senhor. Havia ali um conhecimento que queriam tirá-los da presença do Senhor. Mas a carta é escrita para encorajar os irmãos, para que eles pudessem manter-se fé, perseverando a fé, mostrando que Jesus Cristo é superior. A carta tem o intuito de mostrar para aquela igreja, para aqueles irmãos, que Jesus Cristo é superior, maior que os anjos, maior que Moisés, maior que todo o sacrifício. Se você for ler a carta por completo, você vai entender que Jesus é superior. E eles acreditavam, confiavam em Moisés, e Moisés foi um homem extraordinário. Moisés foi alguém com a capacidade de gestão, de presença de Deus, que a gente não consegue compreender como aquele homem tinha tanta fé. Moisés é o homem que o Senhor fala assim: Moisés, vá com esse povo, pode ir, leve esse povo. Ele fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu só vou se for com o Senhor. Mas o livro de Hebreus vai dizer assim: o Senhor é superior a Moisés. Alguns irmãos que gostam de anjos, que querem um anjo, que querem, se pudesse, andava com um anjo do lado dele. Mas a carta de Hebreus vai falar assim: o Senhor é superior, o nosso Jesus é superior aos anjos. A carta do Hebreus vai dizer assim: olha, os sacrifícios foram importantes, os sacrifícios perdoavam pecado, mas Jesus Cristo é superior a todo o sacrifício, porque Ele morreu na cruz por nós. A olhar o livro de Hebreus, se nós olharmos o capítulo de número 1, do versículo 4 ao 5, olha o que diz Hebreus capítulo 1, 4 e 5, aqueles irmãos que preferem um anjo do que Jesus, se bem que nós podemos olhar no Primeiro Testamento e lá está escrito o anjo. Mas olha o que diz, capítulo número 1, versículo 4 e 5. Tendo se tornado
tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Próximo versículo assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Jesus é o Filho de Deus. Então não são os anjos mais importantes do que ele. Se nós olharmos, alguns irmãos que olham personagens bíblicos, que olham pessoas, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ele é superior do que Moisés. Superior do que Moisés. Por que ele é superior do que Moisés? Olha Hebreus capítulo número 3. Capítulo 3. Versículos número 1 ao 6. Capítulos números 3, do versículo número 1 ao 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Versículo 2. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Versículo 3. Jesus, todavia, porém, contudo, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Versículo 4. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Versículo 6. Cristo, porém, todavia, contudo, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se aguardamos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que as pessoas. Jesus é maior que todas as pessoas. Jesus é maior que o sacrifício, maior que o pecado, porque ele é o sacrifício perfeito. No livro de Hebreus, que nós acabamos de ler, eu vou ler, tenho aqui 4, 5 textos para ler, vou ler apenas um, vou ler 2. Hebreus capítulo número 7, versículo número 27. Hebreus 7, 27. Ele diz assim, Hebreus 7, 27. Fala sobre Jesus Cristo, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro para os seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Jesus Cristo não é aquele que faz as coisas aos poucos, não é aquele que ofereceu aos poucos, como aquele sacerdote que todo dia e todo ano precisaria ofertar algo pelos seus pecados. Jesus Cristo é aquele que ofertou de uma vez por toda, portanto ele é maior que todos os levitas, que toda a tribo de Levi, que todo sacerdote, que todo sumo sacerdote, porque ele é o Cristo que morreu na cruz para perdão de todos os nossos pecados. Jesus Cristo. Irmãos, eu poderia parar e continuarmos a cantar: Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é maior. Não há comparação em Jesus Cristo ao lermos a palavra de Deus, a vivermos. Jesus Cristo é maior. E é essa expressão que o escritor aos Hebreus vai colocar para nós, para aqueles irmãos que naquele contexto entendia que Moisés poderia ser maior, que os anjos poderiam ser maior, que o sacrifício era maior. O texto vai dizer: Jesus Cristo é maior. A verdadeira fé persevera, mesmo em meio às dificuldades. A verdadeira fé persevera, mesmo em meio às dificuldades. Os heróis do Antigo Testamento, os primeiros irmãos que iniciaram o Evangelho,
nos são apresentados nesse texto bíblico, nos mostrando, nos dizendo que servir ao Senhor é melhor, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. O testemunho desses irmãos ao longo da palavra do Senhor, relatado no livro de Hebreus, desde Abraão até todos os irmãos, até apóstolos, até os discípulos que foram torturados, mostram para nós que a nossa fé no Senhor vale a pena. Confiar no Senhor, depositar a nossa fé no Senhor. Mas o texto que nós lemos hoje, versículo de número 1, no versículo de número 1, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a definição de fé. Se você procurar na palavra de Deus, essa é a única vez que há uma definição de fé na palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz assim, fé é isso. A única vez. A fé é. Quando diz isso, pressupõe que temos aqui uma definição. Mas essa definição não exaure, não define por completo aquilo que é fé. Mas temos aqui uma definição, um aspecto da definição do que é fé. Não é a única definição que existe sobre fé, mas é uma definição que temos na palavra de Deus. E o apóstolo aqui, ou o escritor, quem escreveu, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ao olhar o texto, nós precisamos pensar o que é fé. O que é fé? Na sua visão, na sua vida, na sua prática, o que é fé? E qual a visão desse autor do texto bíblico sobre o que é fé? Qual a interpretação, a visão, a ideia de fé? Fé é uma confiança ativa e obediência a Deus. Fé é confiança e obediência a Deus. Fé sem confiança não é fé. Sem obediência não é fé. Confiar e obedecer. Não é uma crença intelectual. Não é um conceito. Não é uma frase de imã de geladeira ou de carro, de colocar no para-choque. Não é uma fé em que você estampa na sua casa, num texto. E não estou dizendo que não deve colocar, pode colocar. É legal, coloque na sua casa, no seu carro, na sua vida. Coloca lá no seu carro o símbolo da central, para o pessoal saber assim, sou da central. Mas a fé que nós temos no livro de Hebreus, que o Senhor quer nos colocar nessa manhã, a nós que estivemos aqui, a você que está em qualquer tempo, é uma entrega total. Fé é uma entrega total ao Senhor, como aquele homem que tem a condição de atravessar naquela corda, mas não acredita que é possível. Aquele homem que é capaz de entrar no carrinho e falar, eu vou. Isso é fé. O comentarista Wisby vai dizer, a fé, traduzido por certeza, significa literalmente, perdão. A fé, eu vou fazer agora o comentário do que ele vai dizer. Fé, agora certeza. Certeza. O que é certeza? O que é certeza? Eu tinha certeza que eu viria para o culto hoje. O irmão, pastor Fabiano, pastor, amanhã eu estou. Se o Senhor permitir, eu estarei aqui amanhã. Todos nós fizemos planos. Alguns escolheram a roupa ontem à noite, falaram, amanhã eu vou para a igreja com essa roupa aqui. Passar a roupa. Se o Senhor permitir. Mas a certeza, a fé, quando Deus diz, não precisamos duvidar. Porque se Ele disse, Ele vai cumprir. Ele vai fazer.
Então a nossa fé, quando dizemos de certeza, a palavra grega para essa expressão é hipóstase. Hipóstase significa base, firme, fundamento sólido, algo que sustenta. O que faz que nossa caminhada cristã é a fé no Senhor que sustenta a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada, essa fé que nos sustenta. Nós não estamos sustentados, esses irmãos não estavam sustentados segundo a religião, a crença, a ideia, a filosofia, era sustentado na palavra de Deus. E se nós quisermos aplicar para as nossas manhãs, para esse dia que estamos aqui, nós não estamos sustentados na igreja, no irmão, no pastor, nós estamos sustentados na palavra de Deus, e é Ele que cumpre todas as coisas em nossas vidas. A nossa fé não está sustentada no ministério que nós ocupamos, na nossa responsabilidade, no nosso compromisso, na visão de uma igreja, na visão de um povo. Nós estamos sustentados, a nossa fé, a base da nossa fé, o que nos sustenta é a palavra de Deus. É o Senhor que sustenta. E Tito vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito vai dizer, o Deus que não pode mentir. Não pode mentir. O Deus que não pode mentir sustenta a nossa vida. Nós estamos seguros nessa fé. Hipóstases, bem firme, fundamentado, sólido, algo que sustenta, que nos sustenta. Aí eu digo, comentarista Wisby vai dizer, traduzido por certeza, significa literalmente servir de âncora, sustentar. A fé é para o cristão aquilo que o alicerce é para a casa. A fé que você tem, que eu tenho em Deus, é o que o alicerce é para a casa. É verdade que todos nós compramos lá uma planta para casa, chama essa planta, está linda. Ornamentou a casa, ficou linda essa planta na casa. Mas aquela planta, em pouco tempo, ela vai murchar e vai morrer. Ah, mas essa aqui eu comprei artificial, pastor, vai demorar tanto tempo. Mas qual é a cor dela? Ah, esse verdinho agora não está mais na moda. Tira aí, joga fora. É só você prestar atenção na sua rua, nos primeiros dias do ano, a quantidade de lixo que estão jogados por fora, de coisas que nós compramos, imaginando que era a coisa mais importante que existia. Tudo que tem lá, você joga, você quebra a parede, você tira telhado. Mas o alicerce não é movido, porque é Ele que sustenta as nossas vidas, a nossa casa. Nós precisamos estar alicerçados a nossa fé e postas com a certeza, a convicção de onde nós estamos. Nosso fundamento. A fé cristã ainda, como diz o Wisby, diz, a fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar confiança e segurança de que as promessas serão cumpridas. A fé é uma certeza firme nas promessas de Deus. É uma convicção interna de que ainda não vemos. Não é um sentimento vazio. Não é uma confiança fundamentada em nós, mas é uma confiança fundamentada na fidelidade do Deus que nós servimos. O segundo versículo vai dizer o testemunho dos antigos. A você que queira, à noite eu vou pregar o mesmo texto, mais especificamente sobre fundamento. Mas o segundo versículo diz assim: pois pela fé, segundo versículo, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos, os patriarcas, aqueles que eram exemplos para nós, os patriarcas, heróis da fé, exemplos, obtiveram bom testemunho.
Mas eles não tiveram bom testemunho porque fizeram grandes coisas. Eles tiveram bom testemunho porque obedeceram ao Senhor, porque a fé deles estava alicerçada no Senhor em coisas que eles não viram. Não tiveram bom testemunho porque fizeram boas obras, porque alguns fizeram e nem viram, mas porque estavam alicerçados no Senhor. E eu estava relendo esse sermão e coloquei uma nota de rodapé no meu próprio sermão, dizendo, não estou aplicando ainda o texto, mas quantas vezes, irmãos, nós precisamos ir na casa de irmãos de fé, irmãos que passaram. Por vezes nós entendemos que alguns que passaram de idade não tem nada para explicar. Aqui o casal maravilhoso, falei para o Herbert, quando nós éramos bonitão assim, com a vida toda disposta, o tempo passa. Casal maravilhoso. Aí começa a fazer planos sozinhos. Decidir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Quantas vezes foi na casa de alguém que passou a experiência, que tem 1 ano mais de experiência, 2 anos mais de experiência, 10 anos mais de experiência, 20 anos mais de experiência? Quantas vezes fala, por exemplo, assim, Irmã Maria da Cruz, irmão Exaltino, eu quero ir na sua casa para saber como foi a vida de vocês. Aí o Exaltino vai falar assim, vocês, novinho assim? Não, eu quero que o senhor me conte como foi sua jornada cristã. Como foi que você aguentou a Maria da Cruz todo esse tempo? Eu falo, a cruz é boa, a cruz é boa, a cruz é boa. Como foi, Irmã Maria, que a senhora viveu com o Exaltino todo esse tempo? Como foi a sua jornada? Como foi servir ao Senhor? Qual foi a dificuldade de servir ao Senhor? Mas quantas vezes nós queremos construir a nossa fé, a nossa vida, a nossa história, a partir de nós mesmos, sem olhar a história daqueles que passaram, achando que estão velhos, descartáveis, que pode jogar fora. Não, nós precisamos olhar assim como ele diz assim para esses irmãos, mas temos pessoas de fé no meio do povo de Deus, que são exemplos que o Senhor nos deixa para nós perguntarmos como fazer e por onde andar. Bom testemunho. Mais alguém que tenha bom testemunho. Para os irmãos de mais idade aí, os irmãos estão chegando aí, a irmã Abigail e o irmão, calma que eu vou chegar, o irmão Micaías, construam histórias de testemunhos, que pessoas possam olhar e falar assim, eu vou lá perguntar para eles, porque eles são exemplos de fé, são um casal exemplo. Nós precisamos construir esse exemplo, para que pessoas olhem para nós e falem, eles são exemplos, eu vou lá perguntar para eles. Mas terminando o texto, eu preciso explicar para você as grandes coisas, os personagens bíblicos foram aprovadas por Deus, porque eles tiveram uma fé alicerçada no Senhor. Eu quero rapidamente, já indo para a conclusão, fazer aqui uma divisão rápida. À noite eu falo sobre a fé na criação. Vou ainda ler o texto para os irmãos que não vieram não perder a parte do texto. Versículo 3, coloca para nós, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem ou não se veem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. A criação do universo é sobremodo inimaginável da nossa capacidade humana de entender. Ele criou tudo a partir da sua palavra. A partir da fala dele, ele criou todas as coisas. Estamos falando de fé. Às vezes, essa fé que nós estamos falando aqui, não é a fé de que nós queremos adquirir algumas coisas. Não, a fé que nós estamos falando, claro que por inferência nós podemos colocar ao nosso Deus, aquilo que nós temos a Ele, mas irmãos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, a fé que nós temos é do Deus que em apenas uma palavra criou todas as coisas. Abraão
Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, faz assim: ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Deus é o Criador de todas as coisas e a fé no Deus que nós cremos. A verdadeira fé não basta dizer, eu tenho fé, é preciso obedecer. Obedecer como, pastor? Obedecer como Abraão. Como foi que Abraão obedeceu? Pastor, no texto vai dizer, Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 18, o Senhor fala assim para Abraão: olha, Abraão, você precisa sair. A quem se tinha dito a Isaac será chamada a tua descendência. Capítulo 8, ele vai dizer assim, porque... Capítulo 11, versículo 8. 8. Eu tenho aqui. Ele vai dizer, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Eu sempre, quando vejo esses textos, eu me lembro de dizer assim, eu não sei para onde eu vou, o Senhor me mandou, mas eu sei quem está lá. Como eu sei quem está lá, eu vou. Porque se eu estou seguro aqui com Ele, eu estarei lá seguro também, porque Ele está lá. Por isso Abraão foi. A melhor maneira de ter fé é como caminhar. E aí é uma mensagem do comentarista Wisby, com quem tem fé. Pastor, eu quero acrescentar a minha fé. Veja, caminhe, ande com os irmãos que têm fé. Vá conversar. E oriento a você a comprar um bolo ali na casa do bolo. Ligar para o irmão e falar assim, ô irmão César, irmão Jaci, estou com um bolo aqui, não sei o que fazer com ele. O que eu faço com esse bolo? A irmã falou lá, pode ir. Pode ir. Estamos juntos. Então passa o café. Passa o café que eu estou chegando. Toma um café não, refrigerante. Coca-Cola 0. Aí é muito, irmão. Então traz você também a Coca. Faz que nem o pastor, suco natural. Então traz o limão, pastor, que é mais fácil. Traz o açúcar também, porque para adoçar um suco de limão é difícil. Aí senta na mesa e pergunta. E vê e aprende como caminhar na fé. Não a fé intelectual, não a fé do livro somente. Às vezes nós queremos conceituar, entender. Pastor, eu quero entender o que é fé, como eu faço? Me fala os autores que escrevem sobre fé. Deixa eu falar para você uma coisa, você pode estudar tudo, você pode ser catedrático no que se refere à fé, mas se você não andar, não caminhar com alguém que andou pela fé e conhece a fé, não vai adiantar. Você precisa mais conhecer de forma intelectual, você precisa vivenciar a fé. Josué, como exemplo disso, ele precisou caminhar com Moisés, um homem extraordinário, mas ele caminhou com Moisés, ele viu Moisés realizar grandes coisas, ele viu milagre, ele viu Moisés abrir o mar, ele viu o dia que o povo do Senhor estava sofrendo, aí eles foram lá apoiaram a mão de Moisés, quando eles apoiavam a mão de Moisés, o povo vencia, quando a mão de Moisés caía, o povo caía, aí eles colocavam a mão e eles venceram a luta, aí chegou um dia que eles tinham um muro para derrubar, o muro de Jericó, e o Senhor falou para Josué, dá volta no muro 7 vezes por dia, e eles começam, todo dia, em obediência ao Senhor. Quando foi um dia que aconteceu? O muro ruiu, mas o muro não ruiu aquele dia, o muro ruiu desde o dia que ele teve fé, para ver Moisés caminhar. Se nós precisamos e queremos ter fé em nossas vidas, nós precisamos caminhar pela fé, com pessoas que têm fé. Abandone pessoas que não acreditam, que não crê, que não confia, que não entende que o Senhor criou todas as coisas, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Abandonem, tirem. Ah, pastor, mas eu escuto essa pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa, intelectual, ele sabe tudo, mas não confia no Deus que criou todas as coisas. Portanto, não nos serve. Não nos serve, porque atrapalha a nossa caminhada. Não estou dizendo que você tem que ser alguém fechado ao mundo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se alguém não coopera com a sua fé, abandone. Não ande. Confie no poder e na palavra de Deus. Desafios da fé. Primeiro desafio da fé, para você nessa manhã. Obedeça
obedeça sem ver. Primeiro desafio: obedeça sem ver. Obedeça sem ver. Em que área da sua vida você precisa obedecer, mesmo sem ver, sem entender, sem compreender? Obedeça sem ver. Pastor, eu não sei. O Senhor falou, eu sinto do Senhor, eu sei, mas eu quero ter certeza, eu quero olhar, eu quero ver. Obedeça sem ver. Segundo, permaneça firme. Não deixe que as dificuldades enfraqueçam a sua fé. Permaneça firme. Terceiro, busque pessoas de fé. Quarto, confie no invisível. No invisível. 3 desafios para nós. Obedeça sem ver, permaneça firme, busque pessoas de fé e confie no invisível. Permaneça firme. Não deixe que ninguém, que nada enfraqueça sua fé. Não deixe que as dificuldades, não deixe que o gigante, que o muro, que as pessoas enfraqueçam sua fé. Confie no Senhor. Busque pessoas de fé. Cerque de pessoas que fortaleçam sua caminhada com Deus. Confie no invisível. Lembre-se que Deus está agindo mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não vê. Mais ou menos quando nós vamos a uma festa, nós ficamos em casa, nos arrumamos, nos preparamos, e o dono da festa está lá se preparando. Já passou o cartão de crédito umas 4 vezes. Já preparou tudo. Preparou as mesas, colocou o nome, fez tudo. Você só chega, maravilhoso, maravilhosa, sapatinho alto, popoque, 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 andando. Qual mesa é minha mesa para sentar? Senta na mesa e só espera ser beneficiado. Alguém fez. Deixa eu falar para você uma coisa. O nosso dia de amanhã, o nosso ano, Deus já fez. Já preparou. E eu vou para lá, até dezembro, porque eu sei que foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Assim como o equilibrista desafiou aquele público, assim como aquele homem que atravessou aquela corda, desafiou aquele público, Deus nos chama a confiar nele, de forma plena. Nós que estamos aqui nesta manhã, assim como aquele equilibrista, Deus nos convida, venham comigo, venham comigo. A fé não é apenas acreditar, mas agir com base na confiança no Senhor. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Pastor, eu quero agradar a Deus, eu vou dar minha vida por Ele. Não, tenha fé e você agradará o seu Deus. Que o Senhor nos abençoe e possa nos ajudar a viver com fé, obedecendo plenamente o nosso bom Deus. Quero convidar os irmãos para cantar mais um hino. E nós vamos orar. Eu quero convidar você a orar nessa manhã.